de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso estudo de Escola Bíblica Dominical. E o tema hoje é um tema fantástico. Nós vamos falar sobre o amor. Amor mesmo ou uma conversa melosa? E nós temos como texto base a primeira carta de João, no capítulo 4, dos versos 7 ao verso 12, onde lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Como introdução da nossa lição, o autor vai dizer que todo amor procede de Deus, porque Deus é amor. João diz isso na sua epístola. E Deus manifestou-se de modo grandioso ao entregar seu único filho para morrer pelos demais filhos. Deus demonstrou em ato público, a fim de que os nascidos dele recebessem objetivamente a declaração de que não são mais culpados de seus pecados e, portanto, estão livres e devem ser absolvidos diante da justiça. Paulo, já escrevendo na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 8, verso 1, já diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que não há mais acusações contra esses a qual Cristo morreu. O amor descrito por quem não conhece a Deus, por alguém que não é nascido em Deus, é falso. É deturpado, humano, egoísta, porque está centrado nas relações de utilidade e funcionalidade. É idólatra, porque fundamenta as suas razões no bem-estar e na alegria de quem falsamente o produz. É um amor que se alegra com a injustiça, que provoca ciúmes ardentes, que é interesseiro, que não sabe esperar, que não confia no outro. É um amor de emancipação de Deus, de negação dos princípios divinos por interesses próprios e de luta por liberdade do senhorio de Cristo. Olavo Bilac, um poeta brasileiro que viveu no século passado, ele expressou-se de forma brilhante no seu poema Alvorada do Amor. Ele falava de um amor de uma mulher, no caso Eva, em relação a Adão após a queda no Éden. Ele escreveu da seguinte maneira: Ah, bendito o momento em que me revelaste, o amor com o teu pecado e a vida com o teu crime, porque livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra à luz dos olhos teus. Terra melhor que o céu, homem maior que Deus. A gente percebe aí que o amor natural humano não é o mesmo amor expresso em Deus. Embora cantado, escrito, encenado com certa beleza, com toda formosura, porque a beleza na criação, ainda que corrompida pelo pecado, o amor humano é destinado apenas a revelar a idolatria do coração humano que tenta se afastar do Senhor e estabelecer o seu próprio edifício governo. O autor ao Gênesis, no capítulo 11, verso 4, ele já escreve um pouco disso. No entanto, tem algumas lições que nós precisamos aprender. O contexto da qual é trabalhado essa carta de João vai trabalhar com o pressuposto de que o verdadeiro amor é altruísta e revela um plano de redenção ao outro. João nos diz: nisto se revelou ou se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Está no versículo 9. A manifestação amorosa de Deus tem sua razão clara para vivermos. Aqueles que são nascidos de Deus se tornam novas criaturas,
com novas ideias, com nova motivação, um novo ethos. Eles foram ressuscitados em Cristo, em sua ressurreição e, portanto, não vivem mais como escravos do pecado. Paulo argumentou de forma belíssima, dizendo: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo também nos declarou o seguinte, ainda em Romanos capítulo 6, e a certeza que acompanha a fé cristã é a de que, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quando voltamos o nosso olhar para a carta de João, ele argumenta, portanto, que é nisto que consiste o verdadeiro ato de amor, em nossa rendição a Cristo, nosso Senhor, que se entregou por nós por um plano de Deus, o Pai. Por isso, João afirmou: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conhecer é ter intimidade com Deus, é relacionar-se com Deus de forma profunda e afetiva, é experimentar Deus em sua paternidade, em seu senhorio. Somente os nascidos de Deus podem, portanto, distinguir o verdadeiro amor divino. Somente os filhos podem se relacionar com Deus em sua intimidade e profundidade. Mas talvez você esteja pensando: pastor, o que nós podemos aprender com essa lição? Em primeiro lugar, João está nos ensinando que quando nós amamos ao nosso Deus, nós amamos também ao nosso próximo. Certa feita, Thomas Watson, fazendo um comentário do breve catecismo de Westminster, afirmou que podemos manifestar o amor de duas maneiras distintas. A primeira maneira é o amor de concupiscência ou o amor próprio. De acordo com Watson, esse é aquele amor humano que até mesmo os ímpios têm, que gostamos de alguém porque ele nos deu algo importante, como quando o ímpio agradece a Deus porque deu a ele uma bênção, uma boa família, um bom emprego, uma vida saudável. Mas João ele diz aqui que há outro tipo de amor, o amor de afeição, que é quando nos relacionamos com alguém de modo íntimo, quando o nosso coração está posto no objeto de nosso amor, quando nos deleitamos nele. Esse amor é diferente, é especial, é exuberante. Esse amor é superlativo, é cheio de afeições, cheio de propósitos nobres. É dessa maneira que Deus ama você. Deus ele nos ama afetivamente. Deus ele, a cada um de nós, ele nos dá nomes, nomes dos filhos que estavam no centro da intenção principal do Pai, no âmago do seu coração. A redenção, então, é o ato puro de amor do nosso Deus. É uma demonstração afetiva de amor. João ele não utiliza a palavra Cristo, mas utiliza a palavra Filho. A intenção de João aqui é revelar a intimidade familiar entre pai e filho. E essa intimidade foi destinada a mim e a você, que também somos filhos de Deus. O amor de Deus por nós se manifestou na substituição da nossa culpa. Cristo levou sobre si a nossa podridão, o nosso pecado, a nossa culpa. Ele se colocou em nosso lugar, tornando-se propiciação. John Murray escreveu dizendo que a propiciação contempla o fato de que somos passíveis à ira de Deus, além de ser a provisão da graça mediante a qual podemos ser libertos dessa ira. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 25, ele diz que Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação mediante a fé para a manifestação da sua justiça. Mas não apenas para manifestar a justiça, na punição do pecado em Cristo, mas para ser também Cristo, o justificador daquele que tem fé nele mesmo. Mas João ele traz uma outra lição para nós aprendermos nessa manhã.
João diz que quando amamos o nosso próximo, amamos também o nosso Deus, porque ele diz o seguinte: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Devemos nos lembrar que João estabelece os sentidos como prova da existência de Jesus Cristo. Os nossos sentidos são formas pelas quais podemos provar e testemunhar a existência de Cristo e seu ministério. Lembre-se do primeiro versículo da carta e de toda a preocupação de João em combater o ensino gnóstico que tentava desumanizar Jesus Cristo. Portanto, amar uns aos outros não é uma filosofia barata de uma pedagogia social muito presente nos nossos dias. Não é uma psicologia humanista. Não é muito menos uma tentativa de justificar ações benevolentes com o fim de alcançar a redenção. Amar uns aos outros é um dever que se estabelece a partir do fato de que estávamos mortos e fomos ressuscitados, sem nenhum mérito nosso, sem nenhuma força interna humana, sem que nós escolhêssemos para ser salvos dessa salvação, mas somente por uma graça autônoma e livre de Deus mostrada em Jesus Cristo, para amarmos uns aos outros com toda a devoção e afeto, com toda a força de nosso coração regenerado. É comum perguntarmos com o fim de justificarmos a nossa falta de amor ao próximo. O evangelista Mateus, no capítulo 25, verso 37, nas palavras de Cristo, trouxe aquela pergunta que muitos de nós questionamos: quem é o meu próximo? Ou, quando foi que te vimos com fome? A resposta de Jesus Cristo é muito clara, mas nem sempre queremos ouvi-la. Sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Essa pergunta, ela continua latejando do nosso peito e na nossa consciência. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode este permanecer no amor de Deus ou o amor de Deus manifestar-se nele? De fato, assim como Deus manifestou o amor por nós, dando-nos Cristo como seu Filho unigênito para morrer por nós, assim também devemos fazer com os nossos irmãos, a fim de trazê-los à vida, especialmente àqueles que estão sendo tentados a abandonar a sua fé. Para com esses, ao invés de nós falarmos mal, ao invés de nós apontarmos o dedo acusador, nós devemos demonstrar o amor genuíno e fundamental, o amor que emana, que procede de Deus. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte para você: que nós precisamos ter em mente que o modo como amamos o nosso próximo reflete o quanto nós amamos a Deus, o quanto seus princípios interferem em nossa consciência e o quanto são aplicados em nossa vida. Querido irmão e irmã, à medida que amarmos uns aos outros, somos aperfeiçoados. Portanto, nossa santificação depende disso. Por essa razão, o escritor aos Hebreus afirmou: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor aos Hebreus escreveu isso no capítulo 12. Portanto, é importantíssimo observar a relação da sequência que o escritor faz. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e contamine a todos. Observe que a questão é relacional. Santidade e fraternidade andam juntas. Não existe a possibilidade de você amar Deus e não amar o seu próximo. Não existe possibilidade de você declarar que você tem uma relação com Deus e você não ter uma relação com aquele que está à sua volta. E lembre-se, palavra de Deus para a sua vida através dessa lição: sem Deus não existe amor. E eu quero uma última palavra, um dever que você deve
aplicar na sua vida e meditar dentro da sua casa nesse momento nosso de confinamento devido ao Covid-19. Se dissermos que amamos a Deus, demonstremos nosso amor ao próximo. A relação entre o que dizemos e o que fazemos credencia o Evangelho que nós pregamos. Nossas palavras devem ser confirmadas pelas nossas ações. E você deve se perguntar: o que eu posso fazer hoje para demonstrar o amor de Deus para alguém? Pedir perdão? Oferecer flores? Me reconciliar? Oferecer algum alimento? Ouvir essa pessoa? Eu não sei. É uma pergunta que você deve meditar. E não ouvir a inclinação do seu coração que é pecaminoso, mas ouvir as respostas de Deus para essas perguntas, respostas que já foram reveladas na palavra do Senhor, que é santa, que é reta e que é eficaz para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nessa hora, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero orar com você. Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, agradecidos por esse estudo, pela tua palavra, Deus, que se revelou aos nossos corações nesta manhã. Que possamos, ó Deus, entender o teu amor revelado a nós por intermédio de Jesus Cristo. E à medida que compreendamos esse amor, ó Pai, esse amor possa se refletir nas nossas relações, ó Deus. Pai querido, em muitos momentos pregamos aquilo que nós não desfrutamos. Falamos do amor do Senhor, mas falta o amor nas nossas relações pessoais. Falamos de um Deus que perdoa os pecados, mas ainda temos dificuldade de perdoar uns aos outros. Falamos de um Deus que se compadece daqueles que estão necessitados e temos dificuldade de estender a mão para aquele que está caído. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, visita-nos nessa hora, muda a nossa história e que possamos, ó Deus, de acordo com a tua vontade, verdadeiramente te servir em espírito e verdade. Essa é a oração da tua igreja. E assim nos reunimos nessa escola dominical para glorificar o teu nome que é santo. Em nome de Cristo te louvamos hoje e sempre. Amém e amém, ó Deus.